Chegando na área, mais um corte motivacional para você. Deixa o like e se inscreva no canal. Esta é a ideia mais obsoleta que existe hoje. Ir à escola para conseguir um emprego, economizar para eliminar dívidas e investir no mercado de ações a longo prazo. Por que economizar se estão sendo impressos trilhões de dólares? A separação entre 1% e 99% da população é enorme. E não é apenas dinheiro. Vamos olhar para o conceito global. Então, o que você faz? Em cada um de nós há uma pessoa pobre. Ainda existe dentro de mim essa pessoa pobre. Também tem uma pessoa de classe média que buscam por segurança de um salário garantido, e dentro de nós também tem uma pessoa rica. Mas a diferença é que eles não nos ensinaram isso. Eles ensinam que você deveria ir para a faculdade, conseguir um emprego e receber um salário. Eles não ensinam você como ficar rico. Se você ler Pai Rico e Pai Pobre, meu pai rico se recusou a pagar meu salário. Ele me disse que aceitar um salário era a coisa mais perigosa que você pode aceitar na vida. Ele sempre disse que no momento em que você aceita um salário mensal, você se torna um empregado, e essa é a mentalidade. Então, meu pai rico nunca pagou pelo meu trabalho. Mas meu pai pobre, um funcionário do governo, me dizia: você tem que pagar as pessoas. Meu pai rico não disse que um salário mensal era ruim, mas que ele não queria ser um escravo do dinheiro. Como empresário, se minha empresa fosse mal, simplesmente abriria outra empresa. Não preciso de um cheque mensal, não preciso de ninguém para cuidar de mim. É o governo que precisa de empreendedores. São os empreendedores que movimentam a economia. São os empreendedores que contêm as habilidades e o conjunto diferente de regras para conseguir gerar a economia. Eu não faço a gestão de pequenas empresas porque não são regidas pelas mesmas regras que as grandes empresas são. O empreendedor é, antes de mais nada, um estado mental, um conjunto de habilidades e regras. E dependendo se você é um funcionário ou uma pequena empresa, as regras são diferentes. A maneira de pensar é diferente e as habilidades necessárias são diferentes. Se alguém que nunca foi empreendedor e está pensando em dar o primeiro passo, eu diria para ele a mesma coisa que aconteceu comigo. Vocês conhecem a história do meu último salário. Eu me lembro que foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico, trabalhando para a Xerox, e meu chefe veio no último dia de trabalho com um cheque bônus de uns 30 mil dólares, sujeito à cobrança. Esse era o problema. Me lembro que ele se aproximou de mim e me disse que eu ia voltar. E eu respondi perguntando por quê, e ele falou: porque você vai falhar. Então, eu olhei para ele e disse que isso foi o que aconteceu com ele. Isso foi o que ele fez. Deixou a Xerox, falhou e voltou. E eu afirmei: eu posso falhar, mas eu nunca vou voltar. E essa é a atitude que você deve ter. Quando me tornei empreendedor, eu não tive dinheiro por muitos anos. Eu não tive um salário, mas isso é o que meu pai rico me motivou a fazer. Quando você não tem salário, se torna alguém mais esperto. E esse é o seu verdadeiro personagem. Ou você se torna um criminoso desonesto, ou mesmo assim você se torna um ser humano melhor. Então, esse é o real benefício de se tornar um empresário. Você acaba percebendo quem você realmente é. Você tem que olhar para a situação geral. Muitas pessoas ficam cegas com a dúvida: o que vai acontecer comigo? Quando você abrir seus olhos e tiver uma visão global da sua situação, você verá que quando algo ruim acontece com você, algo bom ainda está por vir. Mas você deve estar preparado para o que virá, se continuar pensando que os seus próximos 20 anos serão iguais aos seus últimos 20. Você está indo para o lado errado. Quando vamos ao supermercado e compramos uma caixa de leite, olhamos para a data de vencimento, mas a maioria das pessoas não olha para a data de vencimento de seus cérebros. Essa é uma forma de, ao invés de se livrar da dívida, acabar se endividando ainda mais. Eles acabaram de me financiar 300 milhões de dólares em dívida. Fui de 5% para 2,5%. Ganhei uma fortuna muito maior. Muitos experts e anciões dizem para se livrar das dívidas, e eu digo para vocês aprenderem a usar essa dívida. Quando voltei do Vietnã, em janeiro de 1978, a primeira coisa que meu pai rico me disse foi para ir à escola, para aprender a investir no sistema imobiliário. Não ficar apenas investindo lá, mas também aprender a usar as dívidas e impostos. Dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos e a classe média e os pobres mais pobres. Então, todos esses médicos ricos ou advogados, todas essas pessoas estão falidas e nem sabem o porquê. Me lembro quando o meu médico veio animado e me disse: eu finalmente ganhei $1 milhão. E eu disse a ele: quanto você pagou em impostos? E ele me disse: $750 mil. Então o líquido ficou em torno de $250 mil. Mas quando eu ganho $1 milhão, eu fico com $1 milhão. E a razão é porque eu não ganho trabalhando. Porque se você trabalha para ganhar dinheiro, você terá que pagar impostos. O ponto número 1
dos pais ricos é que os ricos não trabalham por dinheiro. O que realmente fazemos é criar negócios como empresários que somos e entrarmos no mundo. E a razão é porque, sendo empresário, eu tenho mais controle sobre o meu rendimento, quanto ganho e quanto pago em impostos. Porque como empresário, investidor no setor imobiliário, eu pago 0 de impostos. Toda vez que eu gero como empresário $1 milhão, eu imediatamente invisto no mundo imobiliário e dou um passo adiante. Quando se imprime dinheiro, o serviço fica mortificado e as pessoas que trabalham saem incomodadas. Mas mesmo assim, quem aproveita as dívidas enriquece. As dívidas e os impostos enriquecem os ricos. E as dívidas e os impostos tornam a classe média pobre mais pobre. Quando temos ideias obsoletas, tornamos os resultados mais obsoletos ainda. Então, o que acontece com a maioria das pessoas é que compram a ideia de ir à escola para ganhar um salário, trabalhar duro, economizar e se livrar da dívida, comprando uma casa porque é um bem e investir a longo prazo. O mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon causou a revogação do padrão ouro e o dinheiro tornou-se dívida. Quando você termina a escola, tudo que você aprendeu já está obsoleto. Se passaram 15 anos desde que os bancos estão cobrando juros para economizar dinheiro. Ou seja, os bancos não querem dinheiro porque já imprimem muito e é por isso que se criam bolhas de crise no mercado de ações e no sistema imobiliário. O dinheiro é apenas lixo. As pessoas me dizem que querem um emprego que lhes paguem bem. Isso é muito arcaico para se livrar das dívidas. Isso é uma ideia ultrapassada. Você deve aprender como usar as dívidas para ficar rico. E isso eles não vão te ensinar. Veja, a razão pela qual 1% da população é rica e 99% é pobre é porque quando você imprime dinheiro, duas coisas acontecem: inflação e impostos. E uma loucura é que qualquer empresário vai dizer que para ganhar dinheiro ou abrir um negócio e gerar muito dinheiro, você vai ter que sofrer. Isso não é o que os verdadeiros empreendedores estão fazendo. Há 28 mil empresas de proprietário único na América, das quais 24 mil são empreendedores, chamados de empreendedores não assalariados. E isso é o que acontece quando as pessoas não entendem o que o empresário realmente faz. A maioria delas são autônomas, mas não são os verdadeiros empreendedores. Os autônomos pagam a taxa mais alta de todas e ninguém lhe diz isso. Isso também se chama de espírito empreendedor, mas o que estávamos falando é que existe uma economia ruim como tal. Você e eu teremos uma economia externa, mas também temos uma economia interna e nossa força de vontade deve ser direcionada para mudar a nossa própria economia interna, para que eu possa ver o bem e para que eu possa ver o mal. E pouco importa para mim, porque serei rico de qualquer maneira, mas uma pessoa pobre com uma economia pobre, a única coisa que verá é uma economia ruim, porque ele não sabe como gerar dinheiro em nenhuma economia. E uma pessoa de classe média tem uma economia de classe média, e o que ela quer é uma casa bonita, um salário estável, um emprego ou um carro, e quando você tira o emprego dela é o fim do mundo. O empresário não tem um emprego de qualquer maneira, isso não é um grande problema para ele. Então, a única coisa que estou tentando dizer às pessoas é isso: quero que todos saibam que há dois lados da moeda. Deixe-me explicar: se você acha que a economia está ruim, é porque sua economia está ruim. Se você acha que o emprego permanente não é importante, você verá uma economia sem trabalho. É tudo sobre ver sua economia versus uma economia externa. Isso é chamado de foco interno versus foco externo. Então, o verdadeiro empreendedor tem esse pensamento interno que, se eles próprios caírem, dizem que está ótimo, pois agora terão que levantar. Qualquer pessoa comum diria: vou me dedicar a levantar os ânimos, ou se alguém cometer um erro, eles dirão: desculpe pelos erros, faça chuva ou faça sol, vai se levantar e ir ainda mais longe e aprenderá com a queda. Não importa o que aconteça com ele, porque ele ficará mais forte, melhor, mais inteligente e mais feliz. Mas aqueles com caráter interno e mentalidade fraca terão tanto medo com o que pode acontecer que aquilo vai acabar acontecendo. Pessoas que têm medo de perder o emprego acabam perdendo o emprego. O primeiro trabalho de um empresário é controlar o que está aqui. Deixe seu like, se inscreva, acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Postamos vídeos segunda, quarta e sexta. Corte motivacional.